aqui. Já que a gente está falando do Durkheim, o Durkheim fala do processo de socialização. Eu, vocês, nós passamos muito por isso aqui. Ele vai falar o seguinte: só é possível explicar os fatos sociais, e eu vou dizer para vocês o que é, se a gente analisa o processo de socialização. O que seria essa socialização? É só você lembrar ali que muitas pessoas gostam de fazer aquela social, né, com os amigos, se reunir e tudo mais. Aquela social, gente, ela está enquadrada dentro da sociologia, porque as pessoas elas se reúnem, elas trocam informações, elas começam a adquirir novos hábitos, e isso tem a ver com o processo de socialização. Só que o Durkheim fala o seguinte: existem alguns agentes de socialização que vão ser responsáveis por construir o que nós somos hoje. Porque pensa só, nenhum de nós nascemos sabendo fazer o que nós fazemos nos dias de hoje. Nenhum de nós nascemos sabendo falar o idioma que nós falamos. Nenhum de nós nascemos com os gostos, né, os estilos musicais que nós temos. Nenhum de nós nasceu sabendo fazer tudo que o ser humano faz, que é andar de forma ereta, que é se comunicar, usar talheres para comer, sentar, enfim. Nenhum de nós nascemos sabendo fazer isso. Nós aprendemos isso, segundo o Durkheim fala, com os agentes de socialização. Essa parte roxinha aqui, ó, esses agentes de socialização. E para o Durkheim isso é muito importante, tá? Porque são eles que vão construir o que nós somos hoje. Então, para ele, o primeiro agente de socialização seria o quê? A família. Todos vocês têm famílias e vocês foram criados de formas diferentes, só que foi na família que vocês fizeram o quê? Vocês puderam aprender o que vocês aprenderam hoje. Sentar, andar de forma ereta, comer com talheres, aprender o idioma que nós falamos, porque nós nascemos no Brasil, né? E, no caso, nosso idioma é o português. Então, a família é o primeiro que vai começar a te construir, tá? Esses agentes de socialização, eles são de extrema importância. Logo depois da família, nós temos o quê? A escola. Quando você adquire uma certa idade, você é enviado para onde? Para a escola. E a escola vai começar a ensinar algumas regras para você. A família ensinou como você deve se comportar e ensinou também algumas regras. E a escola agora vai começar a fazer isso também, tá? Por exemplo, de uma forma bem assim descontraída. Se a gente olhar, a escola é uma espécie de presídio. Por quê? Vocês têm hora para entrar, vocês têm que entrar uniformizados. A coordenação é uma espécie ali de carcereiro que fica vigiando, olhando se vocês estão cumprindo as regras corretamente. Se você desvia de alguma regra que é imposta, você vai sofrer alguma punição, não é? Então, a família e a escola, elas fazem parte desses agentes de socialização. Junto com elas, são quem? Os amigos, que é os grupos que vocês têm. Que no caso são os amigos que vocês mais se simpatizam, que têm mais afinidade de convivência. Além disso, a internet e a televisão, porque vai construir e ajudar vocês a ter conhecimento de outras culturas, a vocês a conhecerem algo que vocês talvez não conheciam. Então, esses agentes de socialização, eles são responsáveis por construir a nossa personalidade e o que nós somos, tá? E o Durkheim fala o seguinte: para mim explicar os fatos sociais, eu preciso da socialização, tá bom? Entendido até aí? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Se não tiver, eu vou passar aqui. Então, aqui, esse meme aqui explica muito o que seriam esses agentes de socialização. Aqui nós temos, né, a famosa família aí, os Simpsons. E nós temos o quê? O primeiro agente de socialização, a família. Tá vendo? Então, a família, ela constrói os primeiros laços. Ela constrói ali o que a gente chama de, por exemplo, do que a gente pode ser. Tudo que nós podemos aprender, conhecer, as primeiras regras, a família. A escola, tá vendo que o Bart aqui, ele sempre no início lá do desenho, ele tá aparecendo como uma pessoa que tá sendo punido por alguma coisa que ele fez, né? Então a escola também ensina esses tipos de regras. Falar para ele, ó, Bart, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Você está inserido em uma sociedade que tem muitas regras e essas regras devem ser cumpridas
E quando você não cumpre, você vai sofrer alguma punição. E aqui os grupos sociais, que simbolizam, no caso, quem? Os amigos, que essa pessoa faz parte, o convívio que ela faz parte, tá? Então, isso quer dizer os agentes de socialização, tá bom? Aqui, nós vamos ter, então, os fatos sociais. Para existir fatos sociais, segundo Durkheim, é preciso ter o processo de socialização, tá? Então, por exemplo, o Durkheim aqui, ele fala o seguinte: os fatos sociais nada mais são do que regras, tá? Todas as regras que existem na sociedade, para o Durkheim, é chamado de fatos sociais. Então, o nome, não esqueçam disso, tá? Fatos sociais são regras, hábitos, valores que são vinculados à sociedade, tá bom? Então, o Durkheim fala o seguinte: lá no processo de socialização, quando a gente tem um processo de socialização, a gente vai ter já as regras sendo construídas. Então, qualquer pessoa que desrespeita alguma regra ali, ela vai sofrer algum tipo de punição. Ela pode ser uma punição extremamente severa ou uma punição mais branda, mais tranquila, tá? Mas vai sofrer essa punição. E para ele, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Então, fatos sociais, regras, as regras, os costumes, tá? Para ele, a sociedade está aqui e os indivíduos estão aqui. Por quê? Para ele, a sociedade é superior aos indivíduos, porque é ela, a sociedade que está aqui, que vai ditar as regras, os costumes, os hábitos que esses indivíduos que estão aqui têm que seguir. Vamos lá, um exemplo de fato social. Todos nós aprendemos lá com a nossa família, o primeiro agente de socialização, que é necessário, e nós aprendemos, que nós, seres humanos, comemos com o prato e os talheres, né? Beleza. Aí você vai em um restaurante. Chega lá nesse restaurante, você pega uma fila, que é uma outra regra, né? Um outro hábito ali que tem nos restaurantes, porque você vai rodear ali as vasilhas onde estão servidas a comida e você vai escolher o que você quer. Aí você percebe que uma pessoa não pegou o prato. Involuntariamente, assim, porque você aprendeu, você vai lá e pergunta: ah, você não pegou o prato, deixa eu pegar para você. É uma regra que foi criada, que nós aprendemos isso. E quando nós vemos alguém que foge do padrão, por exemplo, vai, tá nessa fila aqui e não pegou o prato, peraí, eu vou perguntar para ela, né? Você quer que eu pegue? Aí você vai lá e pega. Isso é um fato social, tá? É uma pessoa que está participando e que está ali, tá bom? Tem alguém que não está conseguindo me ouvir. Deixa eu ver aqui. A Márcia. Deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu olhar aqui quem quer. Professora, eu preciso copiar? Essas partes aqui é bom, é essencial você copiar, igual eu tô falando. Por exemplo, vocês que estão participando dessa videoaula pelo Zoom, vocês têm que ter anotações no caderno dessas aulas, tá? Eu tô gravando ela também, tá bom? Márcia, eu não sei, é Márcia, né? Você que me enviou aqui, você vai ter que habilitar seu microfone aí, ver no cantinho do seu celular se tem aí um microfone que você que tem que habilitar, porque aqui não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Tá, só um minutinho, pessoal. Então, continuando aqui. Essa sociedade, então, vai falar para a gente que é necessário a gente dar um prato para aquela pessoa. Aí imagina você nessa mesma fila desse restaurante, aí essa pessoa pegou o prato, né, mas ela não pegou os talheres. Aí ela senta ali, né, na mesa, e ela começa a comer com as mãos. Todo mundo vai olhar para ela e vai começar a fazer algum tipo de julgamento. Por quê? Porque nós aprendemos que é necessário a gente utilizar os talheres. Então, quando alguém foge desse hábito, desse costume, desse fato social, fato é algo que existe, social que está vinculado à sociedade. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sofrer um tipo de julgamento, tá? Por isso que o Durkheim fala
que os fatos sociais, eles são geral, coercitivo, tá? Então, geral, coercitivo e exterior. Querendo ou não, aquela pessoa que não pegou aquele talher e começou a comer com a mão, ela está sendo julgada. Porque aquilo não foi algo que foi ensinado pra gente, não foi uma regra em específico, tá? Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, aqui, ó, os fatos sociais. Acompanhe aqui comigo para vocês entenderem melhor. Então, fato social, o que que é? Regras, costumes, rituais. Onde a gente aprende esses fatos sociais? Lá no processo de socialização. Lá que nós aprendemos todos esses fatos sociais. Só que a gente não chama de fatos sociais. Vocês estão tendo contato com a disciplina de sociologia nesse ano, né? Que vocês estão aí no primeiro ano. Mas isso tudo é um fato social para o Durkheim. Então, o fato social, ele é caracterizado, por exemplo, por exterior. O que é isso? Está fora das nossas decisões. Vou dar um exemplo. Quem cria as leis que regem o nosso país são os deputados, né, os vereadores, eles que criam essas leis. Estão o quê? Fora de nós. Nós podemos pressionar eles? Podemos, mas quem cria essas leis são eles. Então, eles criaram um fato social, uma regra, um costume. Um exemplo, as leis de trânsito. Elas são, por exemplo, criadas ali e nós temos que seguir, tá? Geral, o fato social geral, que todos os indivíduos utilizam. Por exemplo, o comer com talheres, né? Todos os indivíduos, eles são ensinados a comer com talheres. Ah, professora, mas às vezes eu como ali com a mão. Tudo bem, mas você aprendeu que você precisa utilizar um prato e um talher para você se alimentar. Se você coloca a sua comida no chão e começa a comer, você vai ser julgado, principalmente se você foi criado com outros seres humanos que foram ensinados a comer com prato e talher, tá? E o fato social coercitivo, o próprio nome já fala, né, de coerção, quer dizer que é algo punitivo, é quando, por exemplo, você adota um idioma. Qual que é o nosso idioma? Português. Então, nós fomos ensinados uma regra, nós fomos ensinados a falar ali o idioma do português. A pessoa não cumpre, por exemplo, as leis de trânsito, ela vai sofrer alguma punição, seja a suspensão ali da licença ali da carteira, seja alguns pontos ou até mesmo presa, né? Então, é um fato social. Professora, eu não concordo com as regras. Tudo bem, você não pode concordar com as regras, mas elas são importantes em algumas medidas para a sociedade continuar funcionando. Um exemplo atual. Nós estamos vivendo um período de pandemia. As aulas estão suspensas, nós estamos vivendo um período de quarentena, tá? Então, esse período de quarentena aí, as pessoas que começam a não seguir as regras necessárias, vai sofrer o quê? Punições com elas. Vamos pegar o exemplo do comércio. Foi liberado o comércio ali. Porém, alguns comércios e alguns clientes não estavam seguindo as regras determinadas pelo decreto do governo. O que aconteceu? Vão ser punidas. Vai vir um quê? Um outro decreto, tá? Então, a gente tem que olhar as regras dessa seguinte forma. Alguns pontos são boas e alguns outros pontos podem não ser. Mas, como nós vivemos em sociedade, a gente tem que entender que é o bem coletivo e não o bem individual, tá bom? Então, é isso que o Durkheim fala. Então, o Durkheim fala o seguinte: todo ser humano que vive com outro ser humano, ele vai passar por um processo de socialização, onde ele vai aprender quais são as regras, os costumes, os hábitos da sociedade que ele vive. E esse processo de socialização, ele está relacionado com o fato social, algo que existe na sociedade. E o fato social pode ser geral, todas as pessoas fazem, tá? Todas as pessoas levantam cedo, vão fazer suas atividades, algumas pessoas têm que seguir o trabalho, enfim, geral. Por exemplo, também, quando você vai para um ambiente de trabalho lá, você sabe que você tem que, alguns, né, usar uniforme, você não pode chegar em um horário atrasado. Quando você chega, você sofre alguma punição, tá? Exterior, são regras que são acima de nós, né? Outras pessoas decidem.
E coercitivo é quando a gente faz um julgamento de uma pessoa que foge, né, do hábito que foi ensinado na sociedade. Tranquilo? Então, a minha explicação vai até aqui. Tem alguma dúvida aí, vocês? Não? Vocês estão muito Não. caladinhos. Tem muita gente que não está participando, não perguntou. E aí, se vocês não perguntam, a gente acaba Tá online, professor. adiantando aí a aula. Tem alguma dúvida? Não? Não. Essa aula aqui é uma retomada mesmo de conteúdo, tá? Que eu estou fazendo com vocês. Porque para quem estava acompanhando a videoaula, eu fiz uma videoaula sobre isso aqui, explicando para vocês o que é cada um deles, tá bom? Então, deixa eu só ver quem são os alunos que estão aqui participando, que é o Luiz, o Gabriel Abreu. Aí o de vocês, o caderno de vocês da aula de hoje, vai ter que ter essas anotações aí, tá? Quando a gente voltar. Porque quem participa das aulas online, no caso, quem participa das aulas online não vai ter que fazer as atividades do segundo bimestre, tá? Porque vocês estão assistindo às aulas do segundo bimestre. Bruno. Alguém sabe quem que é aquela aluna que estava aqui? Márcia? Alguém sabe quem é? Conhece? Que estava lá, eu não sei quem que é. Deixa eu ver aqui. Então, gente, a nossa próxima aula aí ficou marcada para vocês já. Eu agradeço vocês estarem participando aqui, porque é uma forma de vocês retirarem dúvida com o professor, né? Vocês já perguntam, a gente já responde. E aí, as nossas próximas aulas de sociologia, a gente vai falar sobre os tipos de consciência, o que é a solidariedade orgânica e mecânica e os tipos de suicídio, tá? Eu espero que nas próximas aulas vocês tenham dúvida, retirem as dúvidas, participem mais, tá? Então, até mais. Fiquem bem. Tchau. 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 Já vazei, ralei feio.